Olá pessoal, esse é o segundo vídeo da série de vídeos da Semana de Aprendizagem do Empreendedor. Hoje nós vamos dar continuidade ao vídeo 1, onde nós falamos que tipo de empreendedor é você? Um empreendedor por oportunidade ou um empreendedor por necessidade? E para que eu preciso saber isso? Fica comigo que eu vou te explicar. Olá! Meu nome é Kelly Metzger, eu sou coach, especialista no desenvolvimento de empreendedores e quero começar esse vídeo com uma citação do livro Geração de Valor, do Flávio Augusto. Enfrente os seus fantasmas com coragem ou passe a vida inteira sendo assombrado por eles. Então, no vídeo 1, quando eu pedi para vocês refletirem o que leva você a querer empreender ou o que te deixa com medo de querer empreender, e eu falei que temos dois tipos de empreendedores. O por necessidade, a pessoa por uma determinada situação da vida se viu diante da necessidade de criar o seu próprio emprego, e o empreendedor por oportunidade, aquela pessoa visionária que está sempre com uma ideia e que uma disposição para arriscar, para enfrentar essa jornada do empreendedorismo com mais motivação. E para que a gente quis separar em dois grupos? Lembrando que a coisa mais rica do ser humano é exatamente o fato dele ser único. Ninguém vai ser colocado embaixo de rótulos, você é isso ou você é aquilo. Mas nós estamos falando aqui sobre o que me impede de ir à frente ou o que me faz quando eu caminho, quando eu arrisco, não faz com que eu, não permita com que eu consiga ter sucesso nessa caminhada. É só para isso, só para a gente conseguir identificar, como eu falei na frase do Flávio Augusto, quais são os meus fantasmas, quais são os meus medos. Então nós vamos começar a falar sobre o empreendedor por oportunidade. O que atrapalha uma pessoa que, quando a gente começa a falar, parece tudo positivo, né? Uma pessoa visionária, uma pessoa que é determinada, uma pessoa que não tem medo de arriscar, pelo contrário, é até motivada pelo desafio. O que essa pessoa tem que tomar cuidado para que ela tenha sucesso nessa caminhada? Vem comigo? O empreendedor por oportunidade, ele tem que tomar cuidado porque geralmente, como é uma pessoa bem disposta a enfrentar, ela esquece de quê? Se preparar para a jornada, de verificar mercado, de planejar recursos, de olhar se ela tem tudo o que ela precisa para poder caminhar, ou se ela tem tudo o que ela precisa para cada etapa da sua caminhada. Você já viu pessoas que falam assim: ah, eu sou cheia de ideias, mas eu nunca termino nada? Eu sou cheia de iniciativa, mas eu não tenho terminativa? Ah, fulano de tal está sempre começando um projeto, mas nunca dá certo. É mais ou menos isso. Ele tem todo o potencial para empreender, é um empreendedor nato, se eu posso dizer assim, mas ele precisa se estruturar, ele precisa se qualificar, ele precisa planejar as ideias, o que eu preciso para que eu possa caminhar. Como eu falei no vídeo 1, será que é um tutor, um mentor, um curso, planejar recursos mesmo, colocar no papel, participar de um programa de aceleração de startup, mas eu preciso de uma orientação, não é só me jogar, não é só acreditar na minha ideia, preciso sim acreditar no meu projeto, mas eu preciso me planejar. Se você se encaixa, você acha que você é desse tipo de pessoa que se joga, mas nunca consegue terminar os seus projetos, ou no meio do caminho se atrapalha e a coisa não dá certo, já começou um tanto de projeto, mas não chegou ao final de nenhum, olha as dicas que eu tenho para você identificar como conseguir ir nessa caminhada com mais equilíbrio e desenvolvendo cada etapa, cada passo com mais segurança. Confere aí. Vamos então falar do empreendedor por oportunidade. Ele é motivado pela percepção de uma oportunidade de mercado ou por uma ideia inovadora. Ele tem sempre um novo projeto, uma capacidade de identificar oportunidades em situações diferentes. O ponto positivo do empreendedor por oportunidade é a autoconfiança e persistência. Ele acredita no seu projeto, mesmo que tenha dificuldades no caminho, o que é inerente numa caminhada do empreendedor, ele é persistente, ele é resiliente, ele acredita que o seu projeto vai dar certo e mantém-se firme. O grande alerta, o desafio que ele tem que tomar cuidado é a impulsividade e a falta de planejamento. O fantasma do empreendedor por oportunidade é exatamente que a impulsividade o impede de fazer um planejamento. E essa falta de planejamento faz com que o seu projeto não chegue ao fim, não tenha sucesso nessa caminhada.
Então, se você está diante de uma nova ideia, um novo projeto, eu convido você a fazer a seguinte reflexão para identificar se isso é apenas uma boa ideia ou se realmente você está diante de uma nova oportunidade, de algo, de um negócio promissor. Então, responda as perguntas. Quando você pensa no seu projeto, qual que é o problema que a sua ideia resolve? Ele tem um benefício claro para o seu cliente? Atinge uma fatia do mercado adequada? É viável financeiramente e tecnicamente? Como que o seu negócio vai se diferenciar dos outros? Essas são perguntas importantes que você já tem que fazer inicialmente para identificar, para amadurecer um pouco essa sua ideia, identificá-la realmente como um projeto, algo promissor. E para finalizar, deixo as seguintes dicas para você amadurecer um pouco mais, então, a ideia do seu projeto. Compartilhe essa sua ideia com amigos e pessoas mais experientes. Faça uma pesquisa de mercado. Faça um planejamento e identifique o que você precisará para desenvolver esse projeto. Recursos financeiros e humanos. Quanto você precisará de dinheiro e pessoas que você precisará para compor essa equipe. Avalie se esse projeto irá atender às suas expectativas e propósitos de vida. O que você deseja quando você pensa nesse negócio? Ele irá atender a essa sua expectativa? Estude, busque orientação e, principalmente, entre em ação. Planejar é importante, mas para que sua ideia se transforme num projeto, você precisa entrar em ação. Viu? Conseguiu se identificar? Agora vamos falar sobre o outro tipo de empreendedor, o empreendedor por necessidade. O empreendedor por necessidade, o que impede ele a dar o primeiro passo? Às vezes as pessoas chegam com sugestões, a família está apoiando, a esposa, um amigo convida para participar de um negócio, mas ele não consegue sair do lugar, mesmo tendo a necessidade ali latente à sua frente. Necessidade por quê? Como eu falei, escassez, disponibilidade de emprego, ele foi mandado embora, está difícil conseguir uma nova vaga, ser absorvido novamente pelo mercado. Ele tem uma necessidade de fazer algo para poder empreender, fazer algo para criar o seu próprio negócio, a sua própria geração de renda. Mas ele não consegue dar o segundo passo. O que impede essa pessoa? O medo de errar. Ela não acredita que ela tenha perfil empreendedor, ela não acredita que ela tenha as características que um empreendedor tem, ela nunca se viu empreendendo. Ela sempre trabalhou numa empresa, ela fez carreira numa empresa. E ela nunca se imaginou estando aí, enfrentando dia a dia esse desafio que é essa jornada do empreendedorismo. Então, o que impede, o grande fantasma do empreendedor por necessidade é o medo. Medo de arriscar, medo de errar e como eu faço para voltar atrás. Então, eu quero deixar para vocês também algumas reflexões. Como espantar esse medo, como se estruturar também, ter apoio e fazer decisões assertivas e saber o que você precisa a cada etapa, a cada momento, para poder empreender com mais segurança. Confere aí. O empreendedor por necessidade é motivado pela falta de alternativa satisfatória de ocupação e renda. Ou seja, ou ele foi mandado embora e precisa criar uma nova fonte de renda, ou ele deseja mudar o seu contexto, o seu cenário, porque ele não está satisfeito com as suas condições de trabalho ou com o local que ele trabalha atualmente. O ponto positivo é a força de vontade. O empreendedor por necessidade, ele não foge do trabalho, ele não tem medo de trabalhar e, às vezes, até começa um novo projeto numa jornada dupla. Então, ele está empenhado em correr atrás, em conquistar essa mudança tão desejada. O grande alerta, o grande fantasma do empreendedor por necessidade é o medo de errar. Apesar da grande força de vontade, o medo de errar, de enfrentar as incertezas, o impede de seguir adiante, de dar o primeiro passo para a mudança desse cenário e para a conquista dos seus objetivos. Então, se você se identificou como um empreendedor por necessidade, eu deixo para você essas reflexões que podem te ajudar a se sentir mais seguro e iniciar as mudanças desejadas. Quando você pensa em empreender, essa ideia que veio à sua cabeça ou que alguém te propôs, te convidou, pense e responda. Por que empreender lhe parece uma boa alternativa nesse cenário? Quais as possibilidades para empreender que você tem à sua frente? Algum projeto, alguma coisa que você já sabe fazer,
um hobby que você pensa em transformar em uma atividade lucrativa, uma sociedade com um amigo. Essas alternativas atendem à sua expectativa de vida? Se você pensa hoje em empreender para sair do emprego que não te traz felicidade, esse projeto, essa nova ideia de empreender irá trazer essa felicidade? Vai atender à sua expectativa de vida? Quem poderá te ajudar nessa caminhada? Quais serão as pessoas que poderão te apoiar? E como você pode se preparar para superar o seu medo de errar? E para finalizar, deixo para você algumas dicas. Coloque no papel as vantagens em abrir um negócio. Avalie que tipo de atividade traria prazer. Do que você poderia fazer ou do que você sabe fazer, coloque tudo no papel e tente avaliar dessas atividades, dessas opções, qual lhe traria um prazer. Procure orientação de uma pessoa mais experiente. Avalie a possibilidade de ter um mentor a seu lado. Coloque os seus projetos no papel. Procure desenvolver as suas competências e habilidades como empreendedor. Estude, planeje, mas não deixe que o medo te impeça de entrar em ação.